Se você ainda usa o CDI para analisar investimentos, eu tenho duas notícias para te dar aqui nesse vídeo. Uma boa e outra ruim. A ruim é que você está ultrapassado, mas a boa é que nesse vídeo aqui você vai ter um upgrade. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Vida de Assessor. E aqui nesse canal, como eu já disse, é poder te ajudar a se tornar um assessor de investimentos ou até mesmo se tornar um assessor de investimentos de sucesso, de alta performance, se você já é um assessor de investimentos ou uma assessora de investimentos. Eu sou o Rick Silva e eu estou aqui para te trazer conteúdo rico sobre o mercado financeiro e como você pode se desenvolver, assim como eu estou trazendo aqui agora, porque eu quero quebrar um paradigma aqui que, cara, isso me emputece. Eu fico pensando, cara, como é que pode o assessor de investimentos, a assessora de investimentos, entende sobre o mercado financeiro minimamente, né? A gente sabe que minimamente tem que entender, mas continua comparando os investimentos com o CDI. Isso para mim não entra na minha cabeça. Porque hoje o benchmark, e aí se você não sabe o que é benchmark é o que a gente compara as taxas, né? Então é o que a gente vai comparar, pô, a carteira de um cliente, a gente vai comparar com um benchmark, que no caso hoje o que se mais usa é o CDI, que aí seria a Selic também, né? Mas o que se usa mais é o CDI. E hoje os assessores continuam usando o CDI como comparação. E nesse vídeo aqui eu quero explicar para você o porquê que morreu já essa ideia, está ultrapassada, não faz sentido. Faz muito mais sentido você pensar da maneira que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. E aí eu quero que você comente aqui também. Rick, faz sentido mesmo? Ou não, Rick, nada a ver o que você falou. A gente continua comparando com o CDI por conta disso. Cara, sem problema nenhum, vamos abrir para conversa. Fica à vontade para comentar aí, para colocar as suas ideias, os seus comentários. Eu estou aqui também para aprender com você, até porque eu não sou dono da verdade, né? Então, fica à vontade para comentar aí. Mas um erro muito forte dos assessores hoje, que eu vejo, é que os assessores comparam as carteiras deles, ou a carteira que ele fez, com a de um outro assessor, ou de um outro gerente de banco, ou do banco, enfim, né, com a carteira antiga do cliente. Chega o cliente lá, bonitão, tal, ó, entrega a carteira dele e fala para o assessor, olha, minha carteira hoje está assim, ali na primeira reunião, na segunda reunião, na reunião ainda de prospecção, né, e vai dizer assim, olha, a minha carteira hoje está rendendo 110 do CDI. Daí vem você, assessora, todo pomposo, todo... não, agora vou humilhar, vou estompar, só para quem sabe aqui o que é estompar, né, agora... Piada interna para quem é gamer, para quem joga um joguinho aí, um LOL pelo menos, já sabe o que é estompar. Eu vou estompar, vou acabar com o assessor, vou acabar com esses rendimentos dele lá atrás. 110 CDI é muito pouco. E aí você vai e compara a carteira. Quando você compara a carteira, é a coisa mais covarde que você pode fazer, cara. É a coisa mais covarde que você pode fazer, é comparar a carteira, a sua carteira, que é um backtest. Para quem não sabe o que é backtest, é algo que você vai olhar para trás e vai colocar lá, pô, se eu tivesse investido dessa maneira, e o problema está nessa frase aqui, é se eu tivesse investido, mas se eu tivesse investido dessa maneira, eu não teria só 110 como você teve, senhor cliente, eu teria 120, 115, quiçá 150, aí já tem assessor que é doido, né? Já coloca logo um negócio rasgando lá para cima, 150% de CDI. E aí ele compara com isso daqui. Isso é a coisa mais covarde e que você vai sofrer com isso no futuro, por dois motivos. Primeiro motivo é que você vai ser comparado por um outro assessor depois. Se você, naturalmente, você não vai entregar 150% de CDI, talvez você vai entregar menos, bem menos do que isso, e aí o cliente vai depois conversar com outro assessor e o outro assessor vai comparar e vai levar. Porque taxa por taxa, basicamente isso, não é você o diferencial. E um outro motivo é que isso daqui vai te perseguir para o resto do atendimento com esse cliente. Ele vai olhar para aquele 150 do CDI e vai falar assim, amigão, você falou 150 do CDI, você comparou, me tirou do banco, e agora? Isso já aconteceu comigo, estou te falando porque isso aconteceu comigo. Só que a pergunta é, se a gente olha um cliente e a gente fala para um cliente, cara, você tem que investir pensando no longo prazo. Hoje você tem 35 anos, mas e com 50, como que vai ser? E a gente fala sempre, invista no longo prazo, invista pensando no longo prazo, só que a gente não faz pensando no longo prazo. E por que a gente não pensa no longo prazo? Porque a gente pensa em CDI. Pô, nessa época que a gente está vivendo aqui, a Selic subiu, né, tá aumentando, tá nos 2 dígitos, né, chegou nos 2 dígitos novamente, e nós estamos aqui olhando para uma inflação que superou a Selic, superou o CDI no período, e por isso o governo teve que aumentar a taxa Selic, para poder, né, regular de novo, para deixar tudo mais ou menos parecidos, ou principalmente não deixar com que a inflação coma qualquer tipo de investimento hoje que se exista por aí, né? Então,
Pô, a gente está vivendo uma época que a inflação está maior do que o CDI. E aí você investe a 110 do CDI. Olha que maravilha. E aí no longo prazo o que acontece? Você não está dando taxa real para o seu cliente. E a taxa real seria o grande trunfo, é a maneira mais correta de se analisar um investimento. Porque o cliente seu tem 100 mil reais para investir contigo, beleza? 100 mil reais. Daí você começa a investir com o seu cliente, aí cresce de 100 para 110. Aí você fala, opa, em um ano, 10%, como a gente previa, 10%. Só que a inflação foi 11% nesse ano. Ou seja, você perdeu o poder de compra. Não sou eu que vou te ensinar aqui poder de compra, mas acho que já ficou claro. Você acabou de perder poder de compra para o seu cliente. E ele, beleza, ele também não sabe, então para ele 10%, tô vivão, tô vivendo, tô ganhando muito dinheiro, tô legal, tá bacana. Só que aí chega um outro assessor e diz para ele que ele não teve ganho real. E aí atenta para um problema que você não atentou o seu cliente, você não deixou claro para ele, e vem um outro assessor e fala dessa maneira, fala, olha, o correto não é o CDI, o correto é você olhar por taxa real, o correto é você investir pensando em taxa real. Pô, Rick, mas espera aí, como é que eu vou pensar em taxa real se eu invisto em ações? Eu vou ter que fazer que as ações ganhem da inflação e ainda dê uma taxa real para ele, ou seja, supere a inflação? Sim. Como é que você faz hoje para atrelar uma carteira, um benchmark de uma carteira que tem ações com um CDI? É o que você faz. Então, por que não pensar na taxa nominal, só que agora tirar da taxa nominal e pensar em taxa real? Né? O quanto que você tem de inflação no período, ou o que é previsto de inflação, e o quanto que você poderia encontrar de taxa real. E aí eu penso no longo prazo. Se um cliente hoje, ele diz para você, ô fulano, João, Maria, sei lá, ele fala, ó, seguinte, eu quero 10 mil reais de renda quando eu completar 55 anos, e hoje eu tenho 30. Se eu estivesse dizendo isso para você, como que você calcularia isso? É um outro erro dos assessores e das assessoras que eu treino por aí. Pô, tenho treinado em vários escritórios e a maioria, quando eu falo assim, você faz um planejamento para o seu cliente, planejamento dos investimentos para alcançar objetivos, né? Você faz algum objetivo, alguma coisa baseada no longo prazo? A maioria fala, não, eu faço, eu sou diferente. A maioria dos assessores não fazem. Aqui no escritório a gente faz baseado em objetivos. Pô, legal, estamos um passo à frente de outros assessores, sim, na maioria não faz baseado nisso. A maioria só compara, como eu falei no começo aqui, e boa, melhor taxa ganha, é isso. Então alguns outros assessores não. A Mariazinha e o Joãozinho vai lá e fala, não, aqui eu invisto baseado em planejamento, legal. Se eu quisesse então ter 10 mil reais de renda, como que você faria? Ele, eu calculo aqui, tal, eu tenho que sair de 1 milhão para, sei lá, 3 milhões, e esses 3 milhões vão me render isso. Então eu tenho que sair de 500 para 1 milhão, 1 milhão a tanto do CDI aí, gerando, sei lá, 0,5% ao mês, é o que vai me dar os 10 mil reais. Eu falo, pô, bacana, né? Só que tem um erro aí, né? Porque daqui 20 anos, pensando que eu sou um cliente que tenho 30 e quero alcançar os 50, os meus 10 mil reais gerados aqui, no seu cálculo aqui de trás, não são os meus 10 mil gerados lá na frente, por conta da inflação. Então, tá nítido, tá claro que você tem um erro gigantesco na sua conta, no que você está levando em consideração, e naturalmente você vai trazer para o seu cliente um desconforto lá na frente. Só que aí talvez você pense, não, mas Ricardo, é lá na frente, né? De boa. Cara, se você pensa assim, sai do meu canal porque você não segue o mesmo princípio que eu, que é trazer a informação real e verdadeira para o seu cliente, dizendo para ele, olha, a gente pode fazer assim, calculando por taxa real, buscando uma taxa real conservadora de 2, 3, 4% no máximo aí, acima da inflação, ou a gente pode considerar o CDI, só que lá na frente a gente não garante que você vai ter os mesmos 10 mil reais, porque o CDI e inflação, né, eles andam até um conjunto com o outro, não é bem emparelhado, né, mas um na gangorra, né, quando um está baixando, o outro acaba baixando também, subindo o outro, então a gente está numa gangorra, mas num futuro você não vai ter aí a certeza disso. Agora já pensando em inflação, pode ter mais essa certeza, está muito mais próximo da realidade. E aí, talvez, você de novo me pergunta, mas e aí? Como é que eu vou fazer para que investimentos que hoje são no CDI, que hoje são de imóveis, como fundo imobiliário, fundos, ações, que eu consiga considerar a inflação desse período? É simples. Também estava aqui na sua frente, talvez você não conseguiu ver. A inflação, ela tem uma meta. É o quanto a gente vai buscar naquela meta no ano. Beleza. Se tem uma meta, então naturalmente você tem que olhar para essa meta e pensar quanto que eu tenho que buscar nesse ano e se encontrar com o seu cliente a cada mês, a cada semestre, a cada trimestre. Por isso que um assessor,
ele é muito importante para um cliente, para um investidor, seja ele o que tem mais conhecimento sobre investimentos, ele não tem tempo para acompanhar isso. É importante então que você acompanhe com o seu cliente e veja, essa inflação do último mês foi maior do que o esperado. Talvez a gente tenha que fazer um ajuste aqui nos seus investimentos. O trabalho do assessor não é captar patrimônio só, mas sim acompanhar o patrimônio. E aí sim você vai fazer um diferencial na vida do seu cliente, que não é mais ter o benchmark do CDI, mas sim um benchmark da inflação mais uma taxa real. E aí sim você vai fazer a diferença na vida do seu cliente. É por isso que eu digo, CDI, se você acompanha, a má notícia é que você ficou ultrapassado. A boa notícia é que agora você teve um upgrade através desse vídeo e eu quero saber qual era o formato que você acompanhava ou que você imaginava acompanhar se você ainda não é assessor. Ou que você acompanha a sua própria carteira também. É no CDI ou já era inflação mais alguma coisa? Já era pensando na taxa real? Comenta aí, eu quero saber. E aí, eu te espero no próximo vídeo. Tamo junto, valeu e até uma próxima.